Namastê, seja bem-vindo, amado e amada ouvinte. Namastê significa que eu saúdo aquilo que está por detrás da tua mente, aquilo que está por detrás do teu ego. Namastê significa que eu saúdo o teu Buda, o teu Cristo interno, o teu espírito, a tua alma, a tua presença. Claro que se deve tomar um certo cuidado com essas palavras, porque palavras são só palavras. Tu tens que reconhecer isso, namastê, que por detrás daquilo que é a tua mente está um Buda, está um iluminado te esperando. Quando nós observamos os caminhos da meditação, os caminhos da plenitude, para a maior parte das pessoas que tiveram uma influência católica, cristã, nós vamos observar na oração ou na meditação, o Pai Nosso, um elemento de alta magia e de profundidade abismal. Eu sempre digo que uma pessoa que normalmente tem várias situações de aperto na vida, ela acaba se utilizando do Pai Nosso. Tanto é que várias pessoas, quando vão partir, quando vão morrer, quando vão fazer uma transição, elas rezam o Pai Nosso ininterruptamente. Pai Nosso, que quando realizado com respiração, com consciência, fazendo aquilo com inteireza, o que nós chamamos na tradição cristã de kavaná, fazer com boa vontade. Quem faz isso com o Pai Nosso, uau, percebe um infinito de bênçãos que vem junto com essa meditação. Eu já observei um sem número de pessoas que rezam, muitas vezes olhando no relógio. Está rezando com as mãos juntinhas, mas olhando no relógio de forma absolutamente impaciente. Ou seja, não está presente, não está respirando, não está consciente dessa oração. E é interessante que a própria tradução do Pai Nosso, a tradução Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ela também acaba tendo uma certa influência em muitas pessoas não rezarem realmente com inteireza, porque a tradução não é exatamente essa. E esse é o tema aqui inicial do meu programa, o Pai Nosso original, o Pai Nosso em aramaico. Isso não é nada de ocultismo, de magia, isso é óbvio. É uma tradução do reverendo Neil Douglas Klutz, que hoje está circulando por todo o mundo, por todo o planeta. Será que Jesus realmente chamou de Pai Nosso? E aí nós observamos que Jesus abre essa oração extraordinária, evocando não só o Pai, mas a Mãe também. Ele diz Avum de Bashmaya, se inicia assim, Avum de Bashmaya, que a tradução literal é Avum, é Mãe e Pai. Jesus chama no Pai Nosso Abá. Abá é Mãe e Pai. Existem vários nomes de Deus, porque temos que observar que Jesus era o corpo físico dele, a mente desse mestre, era a mente e um corpo de um rabino, de um rabi, de um rabinu. Então ele fazia, ou ele evocava Deus como Adonai, como Javé, como Yud He Vav He. Existem vários nomes, Elohim, e esses nomes vêm da tradição judaica, a tradição belíssima, a Kabbalah. Mas quando ele faz o Pai Nosso no momento de mais intimidade, de mais aproximação com Deus, ele diz Avum de Bashmaya. Avum de Bashmaya é em aramaico. E nós podemos traduzir também como Abá. A é um só Deus Pai, de Abá. B é uma só deusa Mãe. Então ele diz AB, AB, Pai, Mãe, Pai, Mãe. E Avum de Bashmaya pode ser chamado de ó força procriadora, Pai e Mãe do cosmos, Pai e Mãe de tudo que existe. Tudo que existe no universo eu estou te evocando aqui, agora. É assim que tu diz, Pai Nosso, Avum de Bashmaya. Tu pode dizer também, ó força procriadora, ó Pai e Mãe de todo o universo. E olha, às vezes a gente usa simpatias, às vezes a gente usa uma série de elementos nas evocações míticas, e muitos jogam o Pai Nosso na lata do lixo, mas apertou, uau, não tem por que não deixar de utilizar essa oração extraordinária.
Podemos interpretar também a palavra de Bashmaya como aquilo que brilha, como a luz. Tu está dizendo assim, tudo que seja luz, tudo que seja o brilho que existe em todos os lugares, tudo que seja a alma absoluta do universo, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que se ouve, tudo que está dentro e fora de mim por toda a eternidade. Eu evoco tudo isso agora. Eu faço o chamamento de tudo isso agora, de tudo isso que existe no Pai e na Mãe do cosmos. E depois Jesus, no Pai Nosso, na tradução em português, que vem do inglês, que vem do grego, ele diz Netkadeshimar, que é traduzido como santificado seja teu nome. A partir daí surgiram várias orações que são profundamente transformadoras. E muitas vezes eu digo isso porque quem está me escutando aqui na rádio pode ter aqui uma pessoa me escutando com câncer, uma outra pessoa que tem um parente com câncer, com HIV, com uma doença degenerativa, alguém que tem um mal de Alzheimer. Então, quando eu venho aqui na rádio, eu tomo um cuidado muito grande de não ficar falando de otimismo bobinho, ou ficar oferecendo mandingas bobinhas, porque tem pessoas que estão me escutando que precisam realmente de um consolo que toque a alma delas. E aí tu pode encontrar isso em Jesus, tu pode encontrar isso em Buda, depende da tua tradição, tu pode encontrar isso no Osho. Não comparem, cada um na sua, mas quando diz santificado seja o teu nome, isso é uau, isso é transformador. E tu podes evocar o nome desse mestre Jesus dizendo Yoshua, 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 Yoshua. Yoshua é tu evocar filho, como diz o padre Marcelo, o padre Marcelo Rossi, ele faz aquele terço bizantino, que é uma meditação extraordinária. Tu fica repetindo Yoshua, 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 o nome do filho, repete várias vezes. Mas Jesus, quando diz santificado seja o vosso nome, Netkadeshimar, não é só isso. Netkadesh significa curvar o nosso coração, dobrar o nosso corpo a tudo aquilo que é sagrado. Essa palavra, Netkadesh, vem da palavra judaica kasher, ou kosher, que significa sagrado. Então é a sacralização de tudo que existe. Então, quando nós traduzimos santificado seja o teu nome, podemos também traduzir prepara-nos para receber a tua luz. Dá para mim a tua luz, aquele do nome, que é próprio Deus, a divindade. Que a tua luz clareie o meu sacrário interno. Tu tens aí dentro de ti um sacrário. Por isso que eu abri esse programa com Namastê. Tu tens aí dentro de ti um templo. Pena que as pessoas não se dão conta disso. Depois Jesus diz, venha a nós o vosso reino, Teitei Malkutá. Ora, quando nós falamos de Teitei Malkutá, Teitei significa preenche o meu corpo na tua totalidade. Olha que coisa mais linda, me preenche. É como se tu pedisse para a existência para que ela estivesse te banhando, que te preencha totalmente. Cada cantinho seu seja preenchido. Minha boca está um pouco seca. Depois ele diz assim, Teitei Malkutá. E aí é que é interessante, né? Porque Pai nosso que estás no céu, bem interessante esse. A palavra Malkutá, que vem de Malkut, ela não é céu em hipótese alguma. Céu é Dat. E ele diz Malkutá. Não é uma interpretação que eu estou fazendo aqui, estou simplesmente lendo. Malkutá é a terra. Então, Pai nosso que está nos animais desse planeta que são tão judiados, na vaca, no cachorro, no gato, na baleia, no atum, no salmão, está nas árvores que são destruídas para se fazer cidades de cimento. Ainda se acha isso lindo, lindo. Que maravilha, uma cidade de cimento, sem nenhuma árvore, cimento e muros, que coisa mais linda. Não, Teitei Malkutá. Se Deus, ou se o planeta Terra é tua mãe, como é que tu está cuidando da tua mãe? Ok, olha para isso. Malkutá é esse planeta. Pai nosso que estás em cada canto desse planeta, como há um ditado rabínico que diz assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Pois é, não sabia mesmo, porque está presente aqui. Presente aqui.
Depois ele diz, então a interpretação disso é: vem através do meu desejo, ou que o meu desejo se funda ao teu desejo, ao teu dele, com E maiúsculo, né? Que eu possa abraçar os teus ideais de justiça, não a justiça, não, aquela justiça, não a que está na tua Constituição, a outra, que é muito mais justa, uma justiça do nosso planeta, da grande mãe que é o planeta Terra, que são as 7 obras de misericórdia de Jesus. Por exemplo, ele diz assim: dai comida aos que têm fome. Quem é que segue isso? Hoje é interessante que existe até leis que proíbem de tu dar comida para as pessoas. Tu pode jogar fora a comida, mas dar comida, não, dai de comida aos que têm fome, dai de comida aos que têm sede. Esse é o Teitei Malkutá. O reino dos céus não está lá em cima. O reino dos céus está quando tu dá um prato de comida para uma pessoa. É aí que ele está, é aí na visão de Jesus. Depois ele diz, que significa na tradução em português: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é bem isso, é isso, mas é muito mais. Uma das palavras aqui, tsiviana, significa um desejo de coração, não da tua mente, não do nosso ego, um propósito, uma compaixão. Depois ele diz uma consciência, um desejo de alma. Um desejo de alma que a Terra, como um planeta vivo, um planeta gerador, não pode ser explorado, não pode ser dominado. Tem que haver igualdade entre os animais, as plantas, a água, a terra, o céu, o tratar bem a nossa casa. Esse é o convite. E é um convite radical. Sem isso, nada feito. Sem isso, a gente olha para fora, tantas injustiças, tanta dor. Depois Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão, o alimento, é o pão da compreensão, é o alimento da alma, é o alimento da paixão, é o alimento da possibilidade de uma maior distribuição. E ele diz uma palavra que é muito bonita, que é sukanam, que significa ninho, que significa consciência, geração, que eu possa descobrir dentro de mim o ninho, aonde existe o alimento espiritual e aonde eu possa viver com profunda fé, com profunda confiança. Tu tens dentro de ti uma parte que é profundamente confiante. E quando Jesus diz para um monte de gente, homem de pouca fé, tu não confia em nada. Ele diz isso muito para Pedro. Tu não confia em ninguém. A gente diz, eu confio em Deus. Como confia se nós temos medo de tudo? Como? E ele diz assim, tu tens que encontrar primeiro esse ninho. Olha que palavra linda. Ninho de amor dentro de ti. Depois ele continua dizendo assim, da ideia de nós vencermos o erro, o insucesso, os nossos frutos negativos e, ao contrário, gerarmos frutos positivos para esse planeta. No final do Pai Nosso ele diz, Metol de la remalkutal athala watesbutra rolan almin. Se diz almin em aramaico. E é muito lindo isso, né? Porque metol significa nascimento, poder. Significa que tu pode começar de novo em cada momento da tua vida. Depois ele diz um local de grande fertilidade, que é o teu coração. Depois ele fala de malkutá, que é uma voz interna, que diz eu posso. Tu tens isso, ouvinte, que diz eu posso, eu acredito. De novo é a fé. Depois ele diz o Ailá, que é uma força de vida, uma plenitude, um carisma. Depois ele termina dizendo Amém, que é uma palavra que vem do Egito, que se originou da palavra Amet, e que fala de um mistério da vida, de uma morte e de um renascimento, mas principalmente também aponta para uma necessidade de confiar. Amém? Eu confio. Confio no que, Otávio? Confio que tudo vai acabar bem? Não. Nem tudo acaba bem, mas eu confio que existe algo muito maior que eu, que conduz as coisas, muito maior. E às vezes quando eu faço um monte de bobaginha para conseguir as coisas que eu quero, e eu vou ser explícito aqui, é muito raro alguém falar para mim, me encontrar e dizer, Otávio, me chamam de Prem, né, aí fora, Prem, eu quero me iluminar.
Eu quero viver plenamente. Não, eu quero um emprego, eu quero um amor, eu quero... Isso é muito importante, não há a menor dúvida. Mas quando tu busca o grandioso, essas migalhas vêm junto. Olha só, quando tu busca o grandioso, as migalhas, que são as coisas desse mundo, vêm todas juntas. Pede o grandioso. Então, uma tradução do Pai Nosso, tu pode evocar o Pai Nosso só dizendo Abá, 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 que é Deus. Mas uma tradução é energia absoluta, Deus Pai, Deus Mãe, que cuida de tudo que se vê, que se ouve, imunda meu santuário interno, vem através do meu desejo criar grandes ideias de justiça para todo esse planeta, que o teu mais profundo desejo de Deus, de compaixão e amor, seja também o meu desejo. Depois pode dizer que eu volte ao meu estado original, sendo criança, perdoando meus erros, perdoando minhas limitações, e de que toda a energia da vida tome conta de mim agora, e que possamos confiar na eternidade, confiar na eternidade. Mas mesmo quem não anotou isso, reza o Pai Nosso em português, mas não joga isso fora, não descarta isso, que é de uma beleza infinita, infinita.